Minhas queridas professoras, a paz do Senhor Jesus, bem-vinda a mais um EBD Online, este momento em que vamos trabalhar um pouquinho, algumas situações didáticas para poder lhe ajudar na ministração de mais uma aula para a glória do nome de Jesus. Desta feita, nós que estamos com a faixa de 7, 8 anos, a faixa dos primários. E vamos abordar nesta lição, a lição de número 9, que tem por título Deus se encontra com Isaías. O texto que nós usaremos para este domingo está em Isaías, capítulo de número 6, versículo de 1 a 7. E nós vamos trabalhar de forma que os nossos alunos, mesmo novinhos, 7, 8 anos, tem uma compreensão desse Deus tão maravilhoso que perdoa pessoas que têm sua vida, de certa forma, estragada, que está caminhando para o abismo, que tem sua vida contaminada com o pecado. Mas o perdão dele alcança os nossos alunos, alcança as pessoas, e estas pessoas, por sua vez, se dedicam a fazer a vontade de Deus. Querida professora, tratando-se desta lição, vocês vão ter aí alguns personagens que poderão trabalhar com eles, propriamente ditos, e confeccionar alguns bonequinhos para trazer à tona essa compreensão, a maximização desses personagens que vão aparecer, tá bom? Então, nós já começamos com o texto 6 de Isaías, que vai dizer assim: no ano em que morreu o rei Uzias. A lição, ela não requer que você traga nenhum histórico sobre quem era esse rei, nenhum plano geográfico sobre Isaías e o rei que aparece agora, o rei Uzias, e trazer lá o pano de fundo, ou, neste caso, trazer toda a contextualização histórica geográfica. Não precisa, tá? Mas é interessante que você consiga fazer um bonequinho com a coroa, já que vai estar tratando de um rei, tá? Não necessariamente precisa confeccionar o bonequinho, você pode até desenhar. Você pode também aproveitar, levar apenas uma coroa e aproveitar o seu próprio aluno para exemplificar. Só que, às vezes, como o texto vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, colocar a coroa e fazer isso com o menino no ano em que morreu, não é muito legal, tá? Então, pode até causar um determinado trauma, porque a gente não sabe como é que está a situação do seu aluno. Mas é interessante trazer essa situação de que foi um ano em que foi emblemático para o profeta. Foi o ano da morte desse rei, tá? Então, o rei Uzias. Mas morre o rei e, neste caso, se destaca alguém que tinha lábios impuros, que tinha a sua vida impura, mas que Deus perdoa, que Deus perdoou. E este, por sua vez, chegou a ver o Senhor. Vocês não vão mergulhar aí nessa questão de ver o Senhor, porque os meninos, eles não veem a Deus. Deus é espírito. Então, vocês podem trabalhar na ideia de que Isaías viu a glória de Deus, viu o Senhor, viu a manifestação dela, assim como Moisés no deserto, quis ver o Senhor, mas não conseguia por causa da sua glória, ele não aguentaria, ele não suportaria, tá? Mas Isaías tem essa visão, e vocês vão tentar explorar, mas de que forma não traga para o vosso aluno uma má interpretação. E aí eles vão querer a todo instante chegar em casa já dizendo: eu quero agora ver Deus.
não é? Como Isaías viu, tá? Mas trabalhar nessa situação de dizer e de, se possível, explorar na visão de Isaías, contemplar a manifestação da glória de Deus, tá bom? E aí a gente tem a imagem lá, né, de criação aí de Jesus Cristo, apenas em termos de figuras de imagens, mas que vocês podem aproveitar e em vez de desenhar, não é, o próprio ser lá, dando essa ideia de Deus, mas a situação de luz, do céu, de glória, e posteriormente os serafins, né, porque ele vai nesta visão contemplar isso, tá bom? Feito isso, nós vamos adentrar na lição propriamente dita, e esta lição ela vai ter como objetivo, para que cada professor possa atingir, que o aluno saiba que para se relacionar com Deus é preciso ter lábios e coração puros. Tá? Então, trabalhar a ideia de relacionamento, às vezes, né, entre os próprios meninos, próprias meninas, o relacionamento não é tão bom. Às vezes há até uma discussãozinha, uma arenguinha, tá? E para que haja esse relacionamento com Deus, não dá para ter arenga, não dá para ter discussão, não dá para ter desavença. Pelo contrário, é preciso que tenha, conforme o objetivo da lição, lábios e coração puros, tá? E aí trabalhar essa ideia de pureza, tá, entre as crianças. Você pode até, deixa eu afastar aqui os desenhos, os bonequinhos, tá? Você pode até pegar no quadro ou um molde de uma pessoa e pedir para que os próprios alunos que já têm uma compreensão de como é ser puro, de como é uma pessoa que deve se apresentar diante de Deus, narrar as qualidades de uma pessoa pura. E aí você vai tendo já uma ideia de como proceder no decorrer da sua aula, tá bom? Ponto central da nossa lição fala que nós precisamos manter lábios e coração puros, mesmo em meio a pessoas impuras. E aí eles vão ter essa compreensão também, que eles podem ser puros, eles podem ser santos, eles podem dedicar-se ao Senhor, eles podem se relacionar com Deus na escola, no bairro, onde quer que seja. Eles podem se relacionar em meio às pessoas impuras, tá? E aí você vai trabalhando locais que pessoas podem estar lá e que não são puras como elas, como as que servem a Deus. E trabalhar nessas situações, locais que você e o seu aluno estarão inseridos, tá bom? No memorizando ou para memorizar, e na nossa lição, um formato novo, aparece memória em ação. Olha aí o versículo, em 1 Pedro 1,16, vai dizer assim: porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. Tá? Este texto, que é o para memorizar, vocês já estão bastante acostumados com técnicas de memorização, e em sua maioria, quando a gente visita aí as escolas dominicais, os textos de memorização estão em um quadro, estão em um cartaz. Né? Então, nada contra, pelo contrário, a gente até incentiva, quanto mais audiovisuais, melhor, mas você pode mudar um pouquinho, tá bom? E aí, pegar todo esse texto, dividir em várias palavras, de acordo com a quantidade de alunos que você tem, tá bom? Então, vamos imaginar que a sua sala tenha 10 alunos. Então, vai dividindo esse texto de forma que cada um fique responsável por uma palavra. Olha aí, o primeiro aluno, por quê? O segundo, as Escrituras. O terceiro, sagradas. O quarto, dizem. Aí, dizem o quê? Aí, o próximo aluno. Sejam, o outro, santos. Por quê?
eu sou santo. Tá? Depois de cada um individualmente abordarem as suas palavras, você vai começando a juntar. Número 1, o que diz? Por quê? Número 2, as escrituras. Número 3, e vai juntando. Depois, por blocos, todos falando seguidamente. Depois que todos se apresentarem, falando as suas palavras, falando seguidamente, você pede para que todos citem o texto. Porque as escrituras dizem, sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. Tá? É uma técnica de memorização, cada um tem a sua, não posso dizer para você, use essa, mantenha essa, tá? Mas é uma dica mais aí para você utilizar e vai mexendo com os alunos. Por quê? Eles vão participando, interagindo e você pode até, depois de perceber que está memorizado, mexer com eles no posicionamento para que, de fato, eles mostrem que memorizaram, tá? Mesmo mudando a ordem das palavras, mas o texto vai sair corretamente porque já maximizou aí na mente das suas crianças, tá bom? Mas fique à vontade para usar a melhor técnica, a técnica que você achar por bem. E aí, explorando a lição propriamente dita, entrando no texto que os irmãos vão abordar, a gente vai falar sobre o profeta Isaías. Né? E nesse profeta Isaías, vocês vão trabalhar com as crianças de forma que eles aproveitem as imagens, tá? Seja que você criou, a que desenhou, ou até as que estão na lição. Olha aí, nós temos aí várias imagens que aparecem na lição. Essas imagens nos ajudam a fazer leituras de imagens e, a partir delas, não é, trabalhar aquilo que os meninos estão entendendo e muito mais, aquilo que eu tenho que abordar. Olhando para o objetivo, eu tenho que trabalhar o objetivo, que eles entendam que para se relacionar com Deus é preciso que tanto a nossa língua, a nossa boca, as nossas expressões, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma sejam puros, estejam puros diante de Deus. Não é? E aí vocês vão aproveitar o texto, as imagens que vão aparecer de relacionamento, né, mostrando aí uma situação em que, primeira imagem, alguém se ajoelha diante de Deus. O que significa se ajoelhar? Essa ideia de arrependimento, esta ideia de humilhação. Não é? Então, trabalhar também aqui agora a imagem de um ser celestial que aparece para um ser humano, tá? De forma que vocês explorem essas imagens. Ou, se não quiserem explorar as imagens, nem todos os alunos tenham as lições, podem fazer os devidos desenhos ou aproveitar os bonequinhos que vocês já têm, tá bom? Em outro momento, a gente pode até trabalhar as técnicas de construção de bonecos. Alguns deles são até bem simples, usando caixinhas de latas, caixinhas de leite ou latas de leite ou qualquer outra situação que a gente possa fazer um corpinho e alguns desenhos simples, tá bom? Aproveite, se você puder, já peça aí ao seu dirigente, já peça aí recursos, né, para poder utilizar-se mais, tá bom? No arte de ensinar, vai aparecer aí uma família e eles estão aproveitando com um vaso, colocando aí num copo, e este, por sua vez, que já está cheio, ele derrama numa vasilha. Né? Então, é claro que para a idade dos meninos, das crianças, eles vão aproveitar para fazer a pintura, mas a imagem, ela fala muito forte. Né? A necessidade de nós estarmos num relacionamento com Deus. Quando nós estamos no relacionamento com Deus, estamos cheios, alguém pode até querer colocar mais alguma coisa neste ser, neste copo, nesta vasilha, e não vai ter espaço, vai derramar.
vai esborrar. Isso porque o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento das suas crianças com Deus, é um relacionamento santo, puro. Estão consagrados, separados, olha, estão dedicados ao Senhor. Isto acontecendo, não tem espaço para o pecado, para as coisas que desagradam a Deus. Olha lá, você pode trabalhar também aproveitando este objetivo e esta passagem com algumas crianças aí que já falam algumas palavrinhas que desagradam a Papai do Céu. Então você já pode aproveitar, já que os lábios precisam ser puros. Alguns deles acabam trazendo aí algumas falas dos pais, ou dos professores, ou dos outros coleguinhas na escola. Né? Então aproveita para enfatizar que os lábios das nossas crianças precisam ser puros. E para isso precisamos nos dedicar ao nosso Senhor Jesus. Tá bom? Fica aqui os nossos agradecimentos à sua audiência. Pedimos que você possa compartilhar com mais alguém, com mais um professor, esta reflexão na aula de número 9, Deus se encontra com Isaías, e que você possa ser mais cheio do Espírito Santo, ser referencial para os vossos alunos. Fica aqui nossa gratidão ao nosso presidente, ao nosso superintendente e toda a equipe de mídia e comunicação da nossa igreja, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.